pessoal, meu nome é Denis José Vicente Duarte, eu faço parte do Departamento Jurídico do Sicovap. Hoje nós vamos apresentar uma live para responder as questões das dúvidas que os motoristas de aplicativo têm sobre o bloqueio no aplicativo, se a Uber pode bloquear o motorista. Hoje na nossa live a gente vai ter a presença do Dr. Pedro Paulastre, ele é advogado especialista do Sicovap em questões de bloqueio. Vamos ter também a presença da doutora Ana Carolina Reis Paes Leme. Ela é autora do livro Da Máquina à Nuvem. Ele é um livro que explica bastante a relação que o motorista de aplicativo tem com a nuvem, com a Uber. Ele explica também o surgimento da Uber, se vocês quiserem adquirir. No final da live aí, a gente vai ter um sorteio de 2 livros para quem estiver participando. No Sicovap, no nosso departamento jurídico, a gente recebe várias denúncias, vários motoristas que nos procuram para poder resguardar o direito do bloqueio, onde muitos deles investem milhares de reais aí todo ano, todo mês para poder estar trabalhando e simplesmente são bloqueados sem nenhuma justificativa. Quando vão ali no escritório da Uber, a única resposta que eles têm desses atendentes são que não faz mais parte da parceria que eles têm, que eles foram bloqueados, não explica o motivo, e a única solução que esses motoristas têm é de procurar a justiça para poder ser atendido, entendeu? Nós lá no Sicovap reunimos toda a documentação comprovando que o motorista realmente, de fato, estava ali exercendo um trabalho. Tem motoristas com nota 4.95, 4.99, aceitações de 99%, 5% de cancelamento. Então, assim, não justifica realmente esses tipos de bloqueio. O motorista ali, ele investe às vezes 40, 50, 60 mil reais em um veículo para poder trabalhar, investe ali o seu dia, o seu tempo, já começa o dia devendo ali em torno de 150 reais, 120 reais, dependendo do aluguel ou da prestação que o motorista fez. Uma conta básica que você fizer aí, você tem uma prestação de 60 reais diários, dá em torno de quase 1.600, 1.700 reais mensais, mais os 50 reais de combustível, você multiplica isso aí vezes 30 ou vezes o dia, você vê quanto aí que o motorista já inicia o seu trabalho devendo. E não é justo que o motorista, quando ele faz esse investimento, ele simplesmente é bloqueado do nada, sem nenhuma justificativa, sem nenhum respeito por ele. São diversos tipos de bloqueio. Às vezes o motorista troca a rota, porque muitos motoristas eles utilizam vários tipos de navegadores, entre eles o Waze, o Google Maps e até mesmo o do próprio aplicativo da Uber, que muitos motoristas têm reclamado que ele manda para a rua sem saída, que não é uma boa indicação de GPS, mas assim, na minha opinião, eu indico que você utilize o da Uber, porque ele vai te evitar até mesmo a alteração do valor da corrida e até mesmo um possível bloqueio pelo fato de você ter desviado a rota. A nossa justiça hoje, ela tende a reconhecer cada vez mais o vínculo trabalhista do motorista de aplicativo com a Uber ou com os outros aplicativos. Ainda é uma decisões meio tímida, mas a gente tem conseguido bastante soluções em favor do motorista. Eu vou chamar o Pedro, o doutor Pedro, ele vai explicar um pouco mais sobre como é o trabalho feito pelo Departamento de Jurídico do Sicovap. Só um momentinho. Enquanto isso, pessoal, vocês vão se inscrevendo aí, para concorrer ao livro. Serão 2 livros. E aí, Denis? Ô Pedro, explica para o pessoal aí como que funciona a questão dos processos que o Sicovap está movendo em favor do motorista aí, qual a questão do bloqueio, qual a sua opinião jurídica em relação à questão da relação de trabalho do motorista com o aplicativo. Claro. Boa tarde, né, Denis? Boa tarde a todos aí que estão participando da live, estão nos assistindo. Fazer um agradecimento aqui, Denis, à doutora Ana Carolina Paes Leme,
ela que é a autora do livro, você já explicou bem aí, e ela tem nos ajudado muito aí com muitas informações, assim como ela, o nosso amigo professor Pepe Chaves, né, desembargador recentemente aposentado do TRT, e a professora Maria Brochado, professora do UFMG, que também tem nos ajudado muito aí nessa luta no dia a dia. E a gente sabe bem, né, Denis, que é uma luta mesmo, né? Não é fácil. A gente, a cada dia, a gente descobre alguma coisa a mais sobre as empresas, sobre o que as empresas fazem, né, com os motoristas. E ao longo já de alguns anos, eu já faço essas ações com pedido de vínculo trabalhista, e essas ações a gente basicamente faz esse pedido e com ela a gente tenta voltar o motorista para a plataforma e ainda uma indenização, né, pelo tempo que ele trabalhou para a empresa, para a plataforma. Tanto o Uber como 99 e outras empresas mais. Nos últimos tempos, a gente tem visto aí uma crescente demanda, né, até um pouco, vamos dizer, desordenada, sabe? Com relação a essas ações, porque assim, as pessoas não têm muito entendimento e não sabem se de fato elas estão, né, eu digo os motoristas, se eles fazem parte dessa empresa ou não, né? A empresa, ela vende uma ilusão para o motorista de que ele é um parceiro, né? E tenta sempre falar, tenta sempre colocar na cabeça dele que ele é um motorista autônomo, né? Só que no dia a dia, a forma como se apresenta a relação entre motorista e empresa é bem distante disso, né? Quer dizer, a gente vê que não é de fato uma relação autônoma ou que o motorista ele pode trabalhar da forma que ele entende, né? Independentemente do motorista ter que seguir uma regra ou não, qualquer trabalhador que entra para alguma empresa, né, ele sabe que existe regra, e para o motorista não é diferente. Mas independente disso, não existe em nenhum momento uma autonomia desses motoristas, né? Os motoristas eles não podem decidir, não decidem sobre o que eles vão fazer no dia deles, né? Então, quando a gente chega na Justiça do Trabalho com uma demanda para uma audiência junto com o motorista, aqueles juízes que entendem, né, que o motorista ele é um autônomo, ele não presta um trabalho para a empresa, ele está ali somente para poder ter o cliente dele, esse juiz ele já tem uma ideia pré-concebida de que o motorista faz o que quer, né? E a gente tem, assim, está sendo difícil, mas a gente tem conseguido convencer muitos juízes desses, e eles se veem convencidos por isso, de que os motoristas, eles de fato não são autônomos. E não vão ser. Seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Porque essas empresas, o trabalho delas é muito bem feito, né? O trabalho desde a concepção da plataforma até... deixa eu tirar o som aqui. A concepção da plataforma até a forma como coloca o motorista para trabalhar. Assim, e junto a isso, vem o marketing da empresa, que é um marketing muito poderoso, muito grande, sabe? É um marketing que faz você acreditar naquilo que ela está dizendo, né? E coloca, vamos dizer, uma cortina, né, de fumaça sobre o que realmente importa em tudo isso. Que, no meu ponto de vista, é o motorista, sabe? É o parceiro que ela fala que tem. Porque se não fosse o motorista, não existiria a plataforma, né? Sem o motorista, não tem por que existir Uber, existir 99, mesmo entregador, não teria por que existir um iFood, não é isso? Então, quando a gente coloca essa situação, coloca todas as informações e mostra para o juiz de onde vem, né, as imposições e a forma que vem, né, que essas imposições são colocadas para o motorista, eles começam a entender.
né? Então, são ações de vínculo trabalhista que a gente já tem aí mais ou menos 4 anos que a gente faz essas ações, e ao longo desses anos, esses juízes que de fato têm um mínimo de sensibilidade, né, para entender o que é um motorista autônomo, o que seria uma relação entre autônomo e empresa, esses juízes já têm se convencido de que de fato é uma exploração e uma nova forma de exploração do trabalho, né? E assim, isso vem acontecendo de tempos em tempos, né? Aconteceu dessa forma na Revolução Industrial. A gente está numa outra fase aí vamos dizer, de revolução do trabalho, e isso tem se mostrado dessa maneira, né? Essa forma de trabalho. E dentro da ação propriamente, a gente mostra que existe a subordinação, né? A subordinação é muito clara. A gente deixa claro, a gente deixa demonstrado que existe todo um regramento ali em que o motorista ele tem que estar inserido para poder trabalhar, caso contrário ele não vai trabalhar, né? Eu acho que daí é que vem a sua provocação inicial e até o título da live hoje, que é se o motorista pode ser bloqueado ou não, né? A gente entende que o motorista pode até ser bloqueado, né? Isso daí, de fato, a empresa, conforme qualquer outra empresa, ela tem esse controle e ela tem que exercer o direito dela, principalmente para manter a qualidade do serviço dela. Isso eu acho que nem se discute. A questão a Uber, ela dá a mínima condição para o motorista, ou quando ela bloqueia o motorista, fala Uber, mas qualquer empresa de aplicativo, quando ela bloqueia o trabalhador, ela faz isso de forma motivada, ou pelo menos ela dá uma resposta para o trabalhador? Pelo que a gente sabe, você sabe também muito bem, você está à frente do sindicato, é que não existe informação alguma para o trabalhador. Não existe. Vez ou outra, uma dessas empresas leva até o processo alguma informação ou algum motivo, né, de determinado bloqueio. E isso, ainda assim, é feito de uma forma um pouco não, vamos dizer, é feito de uma forma unilateral, né? Ela colaciona lá no processo, né, na petição, informações de que o motorista praticou alguma questão que está em desacordo com o uso, né, de uso da plataforma, as instruções de uso da plataforma, e tem isso como certo, só que não provem nada. Nunca conseguiram provar, né? Então, a gente vê que, de fato, é arbitrário, né? O motorista, para se cadastrar, ele passa por um processo ali bem à risca, né, assim, do que a empresa pede, né? Ele tem que apresentar, inclusive, atestado de bons antecedentes, ele tem que apresentar a qualidade do carro dele, né, as condições do carro dele, se ele faz jus, né, a ser motorista ou não. Então, tudo isso, ele já passa por esse crivo da empresa, no momento de começar a trabalhar. E, ao longo do trabalho que ele exerce, ele ainda assim é vigiado 24 horas. Né? Então, o exemplo, o motorista, se ele ficar parado meia hora, 1 hora, 2 horas, ele recebe mensagem. Por que não está fazendo viagem? São mensagens, né? Aí a gente tem que entender também, quando eu coloquei a questão do marketing e da forma como a empresa trabalha com isso, são mensagens que tentam dar um tom de não ser uma cobrança, né? Cobrança de horário, vamos dizer assim. Mas é uma cobrança, e é uma cobrança que, se o motorista não cumprir, por exemplo, ele vai perder promoções, ele pode ser bloqueado por alguns instantes, né? Conforme a gente tem muitos motoristas que são bloqueados por meia hora, 20 minutos, 1 dia, 2 dias, além desses casos, né, de bloqueio para sempre, né? Então, esse tipo de atitude da empresa e como ela se porta frente ao trabalhador é o que determina
E é isso que fez que tem feito, né, os juízes entenderem sobre o vínculo empregatício, né? E entender que, de fato, o motorista ele está prestando um serviço, ele presta um serviço para a empresa e esse serviço é cobrado do motorista, né? Então, o motorista, por exemplo, o juiz gosta muito de perguntar, mas você pode recusar uma chamada, uma corrida? Não pode, porque você sabe, se recusar uma, duas, na terceira ele já está bloqueado. Né? A taxa de aceitação dele cai e daí a pouco ele pode ser bloqueado até definitivamente. Né? A gente tem vários casos desses. Sem contar que ele vai descendo as categorias, né? Igual no caso da Exatamente. Você tem o azul, o platino e o diamante. Se você, na medida que você for recusando, independente ou não do número de corridas que você tiver, você vai caindo nesse grau de qualificação. E isso, muitos motoristas conhecem a realidade aí. Quem é azul, nem suporte preferencial tem. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Tem algumas perguntas aí que o pessoal está fazendo. O Dia e Noite Baterias 24 Horas está te perguntando quais são os fatores objetivos geradores de vínculo trabalhista dos motoristas com a empresa proprietária do aplicativo. Mas eu acho que já até respondeu aí, né, com o artigo 3º da TLT, né? Sim. O que acontece? A lei, na CLT, ela tem 5, vamos dizer, requisitos para configurar um vínculo trabalhista, né? Habitualidade, subordinação, onerosidade e outros mais. Numa relação que a gente vive hoje, e como uma empresa uma plataforma dessa, né, como a Uber 99, elas, voltando um pouco no que eu disse antes, elas têm toda uma forma de tentar manipular desde a parte do conceito do que é a empresa propriamente, até a medida que o trabalhador pleiteia alguma coisa, seja na justiça ou não. Né? Então, apesar de existir na lei formas, né, de você definir o que é ou não um vínculo empregatício, isso pode vir, de certa forma, um pouco modificado por essas empresas para elas tentarem dar um ar de aparência de que não está inserido numa relação empregatícia, entendeu? Então, independente se a lei fala o que é, ou fala se é ou se não é, as empresas tentam colocar que não é, entendeu? A todo momento, né? Elas falam que o motorista ele tem a possibilidade de se cadastrar na plataforma e começar a trabalhar, e ele vai trabalhar a hora que ele quiser, da forma que ele quiser e tudo mais. A gente sabe que não é isso, né? Só que ainda tem um outro porém. A empresa, se fosse, por exemplo, uma empresa, porque eles se autodenominam empresas que têm informações, né, informações que eles passam aquela plataforma para o motorista e a partir dali ele utiliza daquela plataforma da empresa para poder trabalhar. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? Por exemplo, se de fato fosse uma empresa que apenas fornecesse aí a plataforma e tudo mais, ela talvez cobraria ali um valor fixo para você adquirir, né, e poder se cadastrar na plataforma. Você pagaria um valor X, né? Como por exemplo, se você pagasse para o Waze, né? Pagasse lá R$1.000 para usar o Waze, e vez ou outra você atualizava aquilo ali, entendeu? Poderia até pagar uma atualização, né? Ou então você pagasse uma mensalidade para a empresa por mês. E não é isso, né? De fato, não funciona assim. Se você se cadastrou, você tem que seguir a risco que a empresa determina, e quanto mais você trabalha, quanto mais horas você trabalha por dia, mais lucro você dá para a empresa, né? Ainda tem uma historinha, né, que se conta que o motorista recebe 25% das corridas. Você, como motorista, sabe mais do que eu. Tem gente que já deixou para a empresa, em corridas, 40%, chegando a quase 50%.
né? A corrida, quando é muito grande, quando dá um valor maior, a empresa, ela, da forma dela, né, dos algoritmos e tudo mais, ela vai lá e deixa menos da metade para o motorista, né? Às vezes a A metade para o motorista. desculpa, a desculpa dela é que o motorista hoje recebe por quilometragem e tempo, né? Aí, Sim, só que ela, desde o início, ela forçou o motorista a aceitar aquela rota que o passageiro sugere. Exemplo, exatamente. se o motorista pega uma rota de 40 quilômetros e o aplicativo está marcando 40 quilômetros, mas chega um passageiro que, na linguagem do Uber, chama passageiro GPS e te encurta essa rota para 20, 25 quilômetros, de quem é o prejuízo? Do passageiro? Não, porque a corrida dele é valor fixo. Da Isso. Uber? Não, ela vai lucrar porque esses 15 quilômetros que o motorista deixou de rodar vai para o caixa dela. E Vai quem, para o aí, caixa. isso, no final da corrida, quem tomou ferro foi o quê? O motorista, porque ele pegou uma corrida grande, fez ela numa quilometragem menor. Não é que o motorista ele tem que dar a volta, mas o correto é ele passar por aquele caminho que foi contratado para ele no início da corrida. Até mesmo para evitar esses tipos de denúncia, igual acontece muito em televisão com o motorista está trocando rota, não é que está aqui no aplicativo. Às vezes o passageiro mesmo solicita essa troca de rota e depois faz uma reclamação do motorista, sugerindo uma reaplicação do valor da rota. Às vezes uma corrida Sim, que, vamos supor que o motorista ganhou R$ 35, ele sugere lá que o motorista não cumpriu a rota porque ele mesmo solicitou essa mudança, o motorista vai ali e reajusta para R$ 9. É complicado. exatamente. Exatamente. E por esses motivos, né, Denis, e outros mais, é que esses juízes, né, onde a gente tem essas ações, têm entendido que, de fato, o motorista presta um serviço para a plataforma, né, e não pela plataforma. Né? Ele não tem a plataforma como um instrumento de trabalho. Ele tem a plataforma como uma empregadora, né, porque ela determina o horário. Né? Muitos juízes perguntam, mas você pode começar a hora que você quiser. E não pode, né? Ele não pode começar, porque se ele começar a hora que ele quiser, ele não vai ter ganho nenhum no dia. Né? Que tem aquelas horas de pico, né? Que ela coloca, que as empresas colocam as tarifas mais altas para os motoristas poderem lucrar um pouco mais. Né? Tem os horários de promoções, né, que a empresa coloca. Inclusive, quando o motorista tem algum problema e fica suspenso durante algum tempo, além, né, de ficar suspenso durante algum tempo, ele ainda fica excluído de algumas promoções da própria empresa. Sim. Né? Tem tudo isso. Hoje, assim, a gente, de fato, tem conseguido um resultado bom. Desculpa, um resultado que a gente tem visto assim, o maior número de juízes aderindo a essa tese de que de fato é uma relação empregatícia. Isso é muito bom, né, assim, dentro desse cenário um pouco conturbado que a gente vive, né, de um pouco de incerteza. Mas, enfim, como a gente tem tido um pouco mais de entendimento por parte do judiciário, a gente entende que a cada dia a gente tem que fazer um pouco mais, sabe? E a partir disso, a gente, eu sempre digo, a gente, que é o escritório, não sou só eu, você sabe, né, o Dr. Carlos, o Dr. Pedro Zartar também, a gente tem feito nos últimos dias, agora, nas últimas semanas, ações coletivas, tanto através do sindicato, do Sicorvap aqui em Minas, como pelos sindicatos de outros estados, né? O Sindicato Rio Grande do Norte, ele fez a ação diretamente lá com a advogada deles, doutora Sol. Em São Paulo, nós fizemos as ações coletivas e em Mato Grosso do Sul distribuímos hoje, também pelo sindicato de lá, sempre em parceria, né, com as advogadas de cada sindicato. Em São Paulo, sexta e sábado, tivemos 2 liminares deferidas nessas ações coletivas. Em todas as 2, as juízas lá de São Paulo determinaram que as empresas forneçam o auxílio emergencial, que a gente chama, né? Que é fornecimento de álcool em gel, luvas, máscaras, auxílio financeiro para quem está no grupo de risco, né? Uma contra a Cabify, por exemplo, determinou que as empresas coloquem em locais estratégicos
locais para os motoristas lavarem as mãos com água corrente, sabão. Então, a gente tem visto um pouco dessa questão que a gente tanto briga e tanto luta, né? Sendo um pouco mais discutida no dia a dia e, e, e tendo um pouco mais de sensibilidade, sabe? Do judiciário e do juiz. Porque é um momento difícil, né? A gente sabe que o motorista, ou uma grande parte dos motoristas, eles acabam virando motoristas por aplicativo, talvez muitos deles pelas condições que eles estão vivendo no dia a dia, né? Ou ficaram desempregados, né? Ou tentam complementar a renda. Então, as empresas, a gente entende que elas não podem, partindo dessa premissa, né, de que a pessoa precisa trabalhar, as empresas não podem explorar mais do que já explora a mão de obra desses trabalhadores, sabe? Então isso é uma questão que a gente discute muito no dia a dia, né? A gente já parte até para o campo teórico, acadêmico, porque de fato a gente tem uma dificuldade, muitas das vezes, né, em determinados juízes ou desembargadores na segunda instância, de mostrar isso para eles, né? Eles acham que as empresas não têm lucro, né? Sendo que na semana passada, retrasada, salvo engano, a Uber anunciou a compra de uma empresa de delivery lá nos Estados Unidos, salvo engano em Los Angeles, que essa empresa que a Uber pretende adquirir, não sei se finalizou ou não o processo, ela estava custando, na última avaliação, 4,5 bilhões de dólares. Né? Então, como que uma empresa dessa não pode arcar com o mínimo, né? Que é para segurança do motorista e segurança do próprio cliente da própria empresa, né? Que é nessas ações coletivas que a gente tem feito aí, e também fizemos ações individuais, pleiteando a mesma, né, com os mesmos pedidos, né, de ajuda para os motoristas. Então, a gente entende que é um ponto bem assim, controvertido hoje em dia, se existe a relação jurídica, se existe a relação de emprego, se a plataforma pode bloquear ou não, né? Quando ela diz que ela só tem uma relação autônoma com o motorista, por que ela fecha tanto as arestas assim, a ponto de sequer informar para o motorista por qual motivo ele foi bloqueado, né? Eu tenho clientes aqui, senhores de mais de 60 anos, que eles foram bloqueados, era, no caso, a única forma de renda deles, foram bloqueados e não tiveram nenhuma informação mínima, básica, sabe? E essas pessoas ficaram sem o rendimento deles. Quer dizer, se de um lado a empresa fala que o motorista é autônomo, que pode exercer, pode se ativar na plataforma a qualquer hora, né, pode cobrar da forma que quiser, pode recusar a chamada, a corrida, como que ela bloqueia sem mesmo dar uma simples informação para o motorista? Como que ele não fica sabendo o motivo pelo qual ele foi bloqueado? Né? Então, assim, eu acho que tem muitas questões que a gente, de fato, tem que discutir e assim, ainda vai ser uma grande luta, né, da categoria, e é o que a gente está tentando fazer aí à frente do sindicato, Denis. Ô Pedro, aqui em Minas, recentemente, o nosso escritório conseguiu um liminar também, né, em favor da Uber, Sim, relacionado a esse direito, né? Tem como você falar um sim. pouco sobre essa liminar? Foram 3 ações da mesma forma que a gente distribuiu em outros estados. Aqui em Minas, a gente distribuiu para os motoristas do estado, né, através do Sicovarp, do sindicato. Fizemos o pedido liminar para que fornecesse de imediato esses EPIs, né, esses materiais para os motoristas. Contra a Cabify, a juíza, na primeira instância, deferiu liminarmente, determinou que a empresa cumprisse. Até hoje não começou a cumprir, então já vai para a fase, né, da gente cobrar da empresa, o cumprimento e tudo mais, inclusive com multa, né, que a juíza já aplicou. E a Uber recorreu, na verdade, em primeira instância a juíza não deferiu,
fizemos um recurso e, na segunda instância, a desembargadora determinou que ela fornecesse algumas dessas medidas, né? Fizeram recurso, mas já está na fase de cumprimento também, né? E tem multa diária aplicada para as empresas. Esses motoristas que estão sendo bloqueados, existe um prazo prescricional para que eles possam estar entrando com a ação? A gente vê que tem motoristas aí com 3 anos, 2 anos, às vezes 6 meses que foi bloqueado, às vezes acha que já perdeu o direito. Tem como se você falar um pouco também sobre esse prazo? Uhum. Pelas ações que a gente faz aqui pelo escritório, o prazo seria de 2 anos, que é o prazo prescricional na Justiça do Trabalho, né? Sim. Dentro desse prazo aí, antes de 2 anos, pode fazer a ação, né? E é importante também salientar que a gente faz as ações tanto para o motorista que está bloqueado, como para aquele motorista que continua rodando, né? Como é uma ação com pedido de vínculo, pode ser feito para qualquer um desses dois motoristas, não tem problema nenhum. Entendi. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém aqui. Se não tiver, Uhum, eu vou passar para a doutora. claro. Aí, Pedro, pelo jeito aqui, tem uma pergunta aqui do de noite também, que é correto afirmar que a empresa proprietária do aplicativo tenta tornar subjetivos fatores geradores de vínculo objetivos expressos em lei. É, Você pode falar um pouco sobre isso? Me parece que Só uma parte que eu não entendi que você leu, é correto fatores subjetivos. isso, fatores subjetivos geradores de vínculo expressos em leis. Eu acho que é mais ou menos aquilo que eu disse, né? As empresas, elas tentam, né, o argumento de que ela só coloca a plataforma à disposição do motorista, né, do trabalhador. Tentam colocar dessa forma, né? Aí tentam descaracterizar alguns desses requisitos da, da lei, né? Por exemplo, um que eles tentam a todo momento é o da subordinação, né? E a gente entende que é um requisito amplamente cobrado pela empresa, né? Porque o motorista, ele de fato não tem autonomia, né? Eu já coloquei aqui, coloco novamente, ele não tem essa autonomia, né? A empresa que determina horário, determina local, se ele, motorista, recusa por entender que é um local perigoso, sofre bloqueio, temos vários aqui, né, dessa forma, vários que sofreram bloqueios por isso. E então, essa questão da subjetividade, do que se entende ou não pelo requisito, é muito isso, né? É como você vai contar uma história, né? Então, você pode contar a história de várias formas, né? E uma forma que as empresas contam a história é certamente a favor delas, né? Sempre colocando que o motorista está ali fazendo o que ele quer, e não o que a empresa impõe, né? E não é assim, né? Isso aí, de fato, a gente tem como provar, a gente já provou muito, tanto é que a gente consegue o vínculo empregatício com grande parte aí dos juízes da primeira instância e também na segunda. Ô Pedro, então a gente agradece aí a sua colaboração pelo seu conhecimento aí que você passou para a gente. Muito obrigado aí pelo trabalho, pelo excelente trabalho que você e o pessoal do seu escritório vem exercendo em favor da categoria. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana Carolina Tá, e joia, eu agradeço agradeço. muito. Tranquilo? Tá, obrigado, Egiane, presidente do sindicato, Simone, vice-presidente, você que está à frente do jurídico, nos ajudando sempre. Tá, joia, agradecer também a todo o pessoal dos sindicatos dos outros estados, né, São Paulo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Ceará, o pessoal do Pará, e, e sempre nos colocar à disposição, né, Denis, porque a gente faz essa construção aí em conjunto, né? E acho que quanto mais a gente poder é, colocar mais forças, né, em defesa certo, vai ser a nossa vitória. Ô, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando ao pessoal aí que vai ter live, vai ter o sorteio do livro da doutora Ana Carolina. São 2 livros que vão ser sorteados. Vai ser no final
no final da live aí, a Giane vai fazer o sorteio. Deixa eu só achar a doutora aqui. Então, pessoal, quem quiser concorrer aí pode estar mandando no WhatsApp do sindicato a palavra eu quero, que a gente vai estar fazendo o sorteio. Boa tarde, doutora, tudo bom? Tudo jóia, Denis? Tudo bom? Eu queria iniciar aí agradecendo a sua presença, com uma pergunta, né? Qual foi o motivo que levou a senhora a escrever esse livro? Foi baseado em algum amigo, algum conhecido Uber que a senhora teve? Pelo que eu vi também, é sua tese de defesa de doutorado, né? Aí só poderia estar falando com a gente aí, por gentileza? Nossa, que interessante, Denis, essa pergunta, porque foi exatamente a hipótese de bloqueio de um motorista. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim, pelo Olha, menos eu tô. olha o que que aconteceu. Eu comecei a pesquisar porque eu me apaixonei pelo modelo de negócio da Uber. Eu achei fantástico, moderno, dinâmico, disruptivo. Falei, gente, olha uma alternativa para a mobilidade urbana. Bom, fazendo entrevistas com os motoristas, conheci um dos primeiros motoristas Uber Black de Belo Horizonte. E eu falei para ele, olha só, eu acho que se você fizer um grupo de WhatsApp com seus colegas motoristas, estava bem no início, era assim, 2015, 2016, e perguntar para eles quais que são as maiores demandas, assim, se vocês querem seguro, ou é troca de pneu, manutenção do carro, que são as demandas que vocês poderiam levar para a Uber, e aí sentar numa mesa redonda e conversar, motorista, né, e empresa, através de uma associação, porque na época nem sindicato tinha. E eu sugeri isso a ele porque os nossos colegas do Uruguai estavam fazendo isso, porque lá no Uruguai já tinha sindicato. E nos Estados Unidos também tinha uma situação parecida com os motoristas de Nova York, que eles conseguiram uma mesa redonda com a Uber mensal. Enfim, o motorista ele começou com esse grupinho de WhatsApp, passaram-se 4 dias, só 4 dias, ele foi bloqueado. E como que ele foi bloqueado? Ele acordou de manhã, ligou o aplicativo e nada, Nossa. nada. Tentava fazer login, nada, nada. Aí, desesperado, né, que ele precisava trabalhar, foi até o escritório físico e na época a Uber mantinha um escritório aqui em BH, na Avenida João Pinheiro, próximo à Praça da Liberdade. Ele tinha feito o treinamento lá. No começo, os motoristas faziam treinamento presencial no escritório da Uber. Como ele conhecia o pessoal, ele foi lá e falou: gente, não estou conseguindo fazer login no meu telefone. Será que aconteceu algum problema? Olharam no sistema e disseram para ele: ó, você foi bloqueado. E o motivo que consta aqui no sistema é que você estava fazendo um motim. Motim. Gente, o que é motim? Nem eu sabia o que era motim. Fui olhar em livro antigo, dicionário. Nem usa mais essa palavra, motim. Motim é o que fizeram os marinheiros lá em 1910, na revolta da chibata, que eles estavam sendo chibatados, né? Chicoteados, sei lá. E aí fizeram um movimento, tomaram o navio, um movimento violento, com barulho. Isso é motim. Veja bem a diferença. Esse motorista, ele só queria estabelecer um diálogo com seus colegas de profissão para estar numa mesa redonda com a Uber. O que ele estava fazendo nada mais era do que o embrião de um movimento associativo. E a Uber entendeu isso como um motim. E o fato da Uber ter caracterizado isso como motim mostra que ela não é parceira, não. Ela está muito mais para patroa do que para parceira. E é Sim, isso com que eu certeza. nó na minha cabeça. Porque eu falei, gente, uma empresa tão moderna, tão tecnológica, tão disruptiva, caracterizar uma simples conduta de querer conversar com seus colegas como motim. E aí eu fui pesquisar a fundo, porque aí me deu aquela vontade, sabe? De descobrir o que estava acontecendo. E nesse dia eu falei, eu vou escrever um livro, eu vou contar isso para os motoristas, porque eles precisam saber. E aí foi isso que me motivou a pesquisar, a escrever o livro. E aí eu tive acesso, como pesquisadora, ao procedimento investigatório do Ministério Público. O Ministério Público estava investigando a Uber e pegou a lista dos ex-empregados do último ano. Então, ela conseguiu o contato do ex-CEO do Rio de Janeiro, que foi o primeiro gerente geral da Uber no Brasil.
ex-gerente de logística, ex-gerente de operação, todos que trabalharam um ano e meio na implantação da... E eles foram até o Ministério Público e prestaram depoimento. E os depoimentos são sensacionais. Eles contam que eles bloqueavam o motorista e que eles chamam isso de gancho. Gancho, gente, é suspensão. Bloquear definitivamente é suspense motivado. Né? Então, assim, todos esses elementos que tem no procedimento investigatório do Ministério Público nos dá os elementos de que realmente é uma relação de emprego e ela realmente não pode bloquear assim sem justificativa. Uma suspensão disciplinar, ela precisa ter um motivo. Até porque 3 advertências, ou sei lá, 3 advertências e uma suspensão, 2 advertências e uma suspensão, pode levar até uma suspensão por justa causa. Mas o empregado tem que saber por que ele está sendo bloqueado. Então, por isso a gente percebe que o doutor Pedro tem toda a razão. É uma empresa autoritária. Não tem espaço para liberdade. Não tem espaço para autonomia. O que a gente vê motivou a escrever o livro. O que a gente vê é que muitos motoristas, quando procuram o sindicato para poder ingressar com a ação de desbloqueio, alguns casos são por o motorista ele fez um determinado número de notas baixa, né? A nota dele caiu para 4,70, por exemplo. A Uber envia uma mensagem informando que ele tem 40 corridas para ele poder melhorar a nota dele. Só que antes das 20 corridas, ele simplesmente é bloqueado. É complicado, né? Infelizmente, ela não respeita o trabalhador de forma alguma e realmente ela acha que nós somos apenas números, né? E na sua opinião, existe o vínculo do motorista com o aplicativo? Olha, esses ex-empregados da Uber, os depoimentos deles estão no meu livro. E dizem que a Uber tem uma técnica de gestão que chama carrots and sticks. Carrot é cenoura e stick é porrete. Então, é um sistema que faz com que o motorista trabalhe, né? Ó, você tem mais 40 corridas. E aí, antes de terminar as 40, já bloqueia. Então, é um sistema de gestão que demonstra, né, realmente é uma relação de emprego, é uma técnica de gestão antiga. Desde antes da Segunda Guerra Mundial já era utilizada, né? Fordismo, que não combina nada com modernidade. Então, realmente, é um vínculo de emprego moldes da CLT, do jeito que está previsto lá no artigo 2º, 3º e no artigo 6º, parágrafo único. Porque o artigo 6º, parágrafo único da CLT, diz que os meios de controle telemático se equiparam à subordinação. E o que a Uber faz é esse controle através do algoritmo. Esses empregados da Uber, o ex-gerente de logística e de operação, eles contam direitinho como o algoritmo é programado. Ele é programado unilateralmente, pode ser mudado a qualquer tempo. Eles falam assim, hoje tá sol e as pessoas vão para a praia. Na época, né? Não tinha pandemia. Tá sol, as pessoas vão para a praia. E mandavam uma mensagem. Motoristas, as pessoas estão na praia esperando que você as leve para casa. O que você acha de ir até o Leblon agora? Aí na hora que estava chegando quase no Leblon, não, mas olha só, a praia ali mais na frente está mais cheia que a do Leblon. O que é isso? Isso é a mesma coisa de falar, vá lá atender as pessoas na praia do Leblon. Só que a forma que ela fala é diferente. O que ela está fazendo ali são comandos, são ordens. Às vezes oferecendo também uma dinâmica maior, né? Por exemplo, uma dinâmica 2.5, 2.0, que a maioria dos motoristas eles costumam deslocar às vezes 10, 15 quilômetros para atender. Quando chegar lá, a Uber cobra do passageiro, vamos supor, uma dinâmica 2.0, que é a corrida em dobro, mas paga ali para o motorista 1.1, 1.2, 1.3. A gente vê muito caso de motorista reclamando da falsa dinâmica, porque o mapa está ali vermelho, 2.0, e só chama para ele 1.3. É complicado, viu? Isso é de propósito. Eles contam que eles fazem isso de propósito. A hora que o motorista chegando no lugar, eles mudam para outro. Que é tudo de propósito. O algoritmo é manipulatório. Não, você tem que ler esses depoimentos. Tá aí no livro. Tem do gerente de logística, do gerente de operação, do gerente geral. Todos eles contam como que funciona a dinâmica. E é desse jeito, como se tivesse um chefe dentro do algoritmo. Por isso que o desenho no meu livro, que é o mesmo desenho do meu colar, é isso aqui, ó, uma nuvem com uma engrenagem. Ó.
Tá vendo a engrenagem Ah, roxa? tô vendo. É isso aqui, ó. Sim. A nuvem é o algoritmo. E por dentro, a engrenagem. Aqui, A ó. engrenagem é a máquina. É um disfarce de nuvem, mas na verdade é uma máquina. É uma esteira de produção, igual tinha lá no Ford. Só que é uma esteira de produção digital, disfarçada de nuvem, bonitinha. Mas é patrão, é empregado do mesmo jeito. Eu estava vendo ali que no seu livro, bem no início, conta a história de como a Uber se iniciou, né? E pelo jeito, pelo que eu estava lendo, a já iniciou com a malícia, né? Porque a princípio eles queriam locar limousines para ceder para os motoristas e o cara, o segundo sócio lá já não, peraí, nós vamos pegar, vamos motoristas com os próprios carros para poder prestar esse tipo de serviço da gente. A gente vai trabalhar totalmente online. Exatamente isso. O amigo dele falou assim para ele: Ô amigo, por que que a gente não compra 10 carros, contrata 20 motoristas e faz um aplicativo, que a pessoa vai apertar um botão e vai continuar a corrida. Aí o Travis, que foi o sócio fundador, falou assim: ah, a gente não vai contratar nenhum motorista, nem comprar carro, mas essa máquina aí do aplicativo de apertar um botão e a pessoa conseguir uma corrida, nós vamos fazer. Então é um modelo de negócio que se baseou numa mágica. Ó, tem alguém perguntando Muito. se eu concordo que alguns autores falam na necessidade de se criar uma nova lei. Eu não concordo, sabe por quê? Porque pela leitura do artigo 2º, 3º e 6º parágrafo único da CLT, você já consegue reconhecer. E tem um outro artigo novo do trabalho intermitente, ó, que é o 442A, me ajuda aí quem estiver assistindo, que diz que a recusa não gera insubordinação. Então, o motorista pode até recusar uma corrida que ele continua sendo empregado pela CLT, se ele for caracterizado como empregado intermitente. Que é como esse juiz, o doutor Rodrigo, reconheceu, acho que 2 semanas atrás. Teve um juiz aqui em Belo Horizonte que deu uma sentença reconhecendo o vínculo baseado nesses artigos do contrato de trabalho intermitente. Eu acho que é o 442A, se não me falha a memória. Interessante, viu? Então, assim, pelo artigo 2º, 3º, 6º e esse do contrato de trabalho intermitente, não é preciso uma nova lei. Eu também, ao meu ver, não preciso de uma nova lei, é somente o pessoal parar de ser tímido e reconhecer que realmente nós somos trabalhadores e não parceiros. Não existe parceria quando você não tem o poder de, eu não quero, não vou realizar uma corrida numa área de risco e de repente você vai lá, cancela a corrida, você fica ali inativo tecnicamente, né? Porque seu aplicativo está online buscando corridas, você está numa área de alta demanda. Mas você vê Uber passando, chamando toda hora para ele, você está ali sofrendo uma certa punição de 4 minutos porque você cancelou uma corrida que às vezes você considerou suspeita, que realmente seu anjo da guarda não deixou você pegar. E assim, é complicado essa postura que o aplicativo tem com o motorista, né? Infelizmente. Pois é, eles chamam isso aí de gancho e é tudo programado, de propósito. Ó, o doutor É complicado também. confirmação do escritório deles, do sindicato, né, Giane? Eu estou muito feliz com essa solução do sindicato. 443 da É, obrigada. a sua última fala aí cortou um pouquinho, pelo menos para mim, né? Qual? Qual parte? A que você estava falando do artigo da CLT, eu acho que só não entendi o número que cortou. Tem um artigo na CLT, que é o 443, que fala do contrato de trabalho intermitente. E tem uma Sim. nova regra que diz o seguinte, que a recusa do empregado a um chamado, a um serviço, não caracteriza insubordinação. Então, isso quer dizer que se o motorista recusar uma corrida, não quer dizer que ele não tem subordinação. Ó, tá me falando agora que é o 452, parágrafo 3º. Obrigada, doutor Leonardo. Ó, o doutor Leonardo é juiz lá no Sul. Tô vendo Não, aqui interessante. a Catarina também. E, inclusive, essa ação aí que você citou, daqui do juiz de Belo Horizonte, ela é movida pelo doutor Pedro, pelo nosso escritório de Ciclovap. E O essa doutor Pedro é o popstar aqui de Belo Horizonte, né? é o doutor Pedro, essa Ele, né?
Ele é bem famoso aqui. Toda vez que vai entrar com um processo, o pessoal já pergunta quem que é o advogado? É o doutor Pedro. Ah, com ele a gente vai. E eu achei A senhora, interessante também as ações coletivas, né? Vocês estão ganhando. O doutor Pedro está movendo sim. ações coletivas. Essa de São Paulo. Muito interessante. A de Belo Horizonte aqui tá até um caso engraçado, é porque a 99 ela fala que promete mundos e fundos quando o motorista vai lá, simplesmente esses benefícios são atendidos para certas categorias, porque assim como a Uber, ela também tem o Rubi, tem o Diamante. Se você é igual eu, não realiza tantas corridas pela 99 igual eles querem, que é mais de 200 corridas por semana, você fica simplesmente sem acesso a nada. É a mesma coisa da categoria azul, né? O azul, se ele tem algum tipo de problema, ele tem que chamar pelo chat do aplicativo. Já a categoria ouro, platina, diamante, ela tem um telefone exclusivo, que aí determinada a sua categoria, você tem um tempo de atendimento limitado mais rápido, né? Exemplo, o diamante, se ligar, ele é atendido praticamente na hora. Aí vai descendo as categorias. Ah, e olha só, Mas é bem engraçado. se você tem que fazer 200 corridas, quer dizer que você não pode trabalhar quando você quiser, né? Não, infelizmente. E assim, hoje a 99 ainda não tem essa cultura, mas a Uber, ela limitou o trabalho do motorista a 12 horas diárias. E aquele tempo que você está ali ocioso esperando corrida, não conta como tempo de descanso. Você tem que ter 6 horas ininterruptas. Isso para mim caracteriza uma jornada de trabalho. Com certeza. Aí é complicado, viu? Com certeza. Então a gente já tem aí o requisito da não eventualidade. Sim. Ah, se for olhar pelas as características da relação de emprego, ao meu ver, eu sou um mero acadêmico, tá? Ao meu ver, a gente preenche todos os requisitos, basta somente o juiz reconhecer, né? Porque é meio, é meio difícil eu, como motorista, estar falando que esse direito seja reconhecido, mas se você for analisar bem, é sim, tem que ser sim reconhecido esse direito, porque, infelizmente, hoje o motorista de aplicativo, se você for olhar, ele não fica nem com 30% da renda que ele ganha. Acontece que antes, né, a Uber prometia ali R$ 800 semanais, ela até parou com esse tipo de marketing, porque isso não cola mais para o motorista. Se você for tirar seus gastos ali, você fez ali R$ 1.700 semanais, você gastou ali R$ 400 com gasolina, mais a prestação do seu veículo, quando você for olhar, você ganhou menos que um trabalhador que ganha um salário mínimo mensal, e sem contar que muitos motoristas eles não têm aquela característica de, às vezes, pagar um MEI, um INSS por fora, acaba que se você for juntar, no final das contas, você não ganhou nada, você simplesmente perdeu a sua saúde, o seu tempo, investiu dinheiro numa coisa que não está te dando renda. É complicado. E muitos motoristas, igual o pessoal, às vezes vai falar assim, ah, mas o Denis está falando isso daí, por que que ele não para de ser motorista de aplicativo? Hoje, quem entra no aplicativo, ou você vai lá e investe num aluguel caríssimo, que para mim, ao meu ver, um aluguel de 1.500 a R$ 2.000, igual tem muito motorista paga, é um absurdo. Então, o que que acontece? Você vai ali, faz uma dívida enorme para alugar um carro ou então comprar. Como que você simplesmente, do nada, fala assim, hoje eu não vou ser mais motorista de aplicativo? Felizmente, você fica preso, refém àquela situação que você teve que criar para poder trabalhar. E é seu E direito. simplesmente, E é seu direito é, da justiça ter a sua condição de empregado reconhecida, né? Ter a proteção social é seu direito. sim. E acontece que muitos trabalhadores aí investem, aluga, compra. Tem casos aí de motoristas que foram lá e compraram o carro na primeira mensalidade do carro foi bloqueado. E aí, como que fica esses trabalhadores? É até um apelo os juízes que estão assistindo aí de plantão para poder começar a olhar esse lado do motorista, esse lado frágil, porque assim como a maioria dos trabalhadores aí são reconhecidos pela sua profissão, a gente também tem que ter esse reconhecimento. A gente, o último mês aí, foi reconhecido pelo Bolsonaro como atividade essencial. Fomos retirados, eu acho que com uma simples jogada para não pagar o auxílio emergencial, mas
cadê as pessoas na rua para o motorista poder trabalhar? Ainda não existe o transporte por aplicativo via telhado ou quer que seja, porque a minha renda, por exemplo, ela diminuiu cerca de 80%. Eu tinha uma renda fixa, porque eu sempre trabalhei todos os dias 8 a 10 horas por dia. Eu tinha essa renda, a minha primeira semana eu fiz R$ 100. Semana passada mesmo eu fechei a minha semana com R$ 300. Mesmo assim eu fechei R$ 300 porque eu trabalhei todos os dias 12 horas com o aplicativo ligado, tentando conseguir corrida, não estava rejeitando nenhuma. Infelizmente, né? E ainda a gente é privado de um direito onde pessoas que talvez nunca trabalhou de carteira assinada recebeu e o motorista está aqui com prestação de carro, prestação de seguro do carro, família, tudo aí devendo e não tem condição de arcar com esse custo. E simplesmente a gente é jogado no lixo, vamos dizer assim, né? Só que esses governantes esquecem, né, que aqui, pelo menos em Belo Horizonte, a partir das 10 horas da noite, nem táxi está rodando. Quem que faz o transporte público? É o motorista de aplicativo. Será que a gente não tem o direito de ser reconhecido como um trabalhador essencial? Será que a gente não tem esse direito de ser reconhecido como um prestador de serviço pelo aplicativo? Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui. A minha nota, antes da pandemia, era 4,94. Eu tinha uma aceitação boa e uma taxa de cancelamento mínima. A minha nota, ela caiu para 4,88. Isso, sim, para mim, que tento prestar um melhor serviço, o serviço da melhor maneira possível, para mim é um insulto, porque eu estou ali em tempo de ser exposto, estou ali tentando ajudar a sociedade, mantendo o transporte público funcionando, e a gente é pago como? Tendo uma diminuição na nota, tendo uma diminuição no valor. Muitos dias, motoristas ao qual eu faço parte de grupo, saíam ali apenas para fazer o combustível para poder trabalhar no outro dia, ou porque tinham que pagar uma conta, foram juntando os dias para tentar pagar. A nossa realidade hoje, infelizmente, é uma realidade que se o governo não olhar pelo motorista de aplicativo, a justiça não olhar, felizmente a gente vai ter que acabar parando, igual tem um pessoal aí na live que está falando. É complicado, viu, doutora? Ah, tomara que meu livro ajude vocês, viu? Porque eu escrevi um livro para vocês. Estou muito feliz aqui de estar divulgando. E a gente espera que você também reconheça a sua condição de empregado, porque eu não tenho dúvida que vocês são empregados. Pesquisei durante 3 anos e todas as informações que eu coloquei no livro com a expectativa de vocês lerem. É complicado, viu? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Eu vi que é Pelo jeito, pesquisa, uma pergunta sobre precarização. Tem uma pesquisadora da Unicamp que chama Viviane Gal, que terminou o mestrado agora, e ela fala dos trabalhadores plataformizados sobre essa ótica da precarização. Depois eu vou passar o contato dela para a Giane, a gente chama ela para uma live sobre isso. Quem não ganha como que obtém o livro, ele está vendendo na Amazon. Tem e-book na Amazon, tem versão Kindle. Se jogar no Google da Máquina Nuvem Ana Carolina, vão achar para comprar em diversos sites. Tem no marino.com. Pode comprar o que tiver mais. Se eu não me engano, a Americanas está mais barato. Está mais barato? Pode comprar na Americanas. Tá. Tá mais barato. Eu queria manipular o sorteio aqui para ficar com isso aqui, mas não tem como, né? A gente tem que ser honesto. Mas eu estou aproveitando aqui, dando uma lida aqui, porque tem que abrir e admirar um pouco a obra. E a Giane até falou da gente fazer umas lives semanais para eu explicar no livro por capítulos. Se vocês quiserem, estou à disposição. A gente pode fazer toda segunda, 3 da tarde, que aí eu vou explicando os livros por capítulo. O primeiro capítulo que é o da história da Uber, o segundo que fala um pouco da questão do microempreendedor parceiro, o terceiro de uma pesquisa que eu fiz e descobri que a Uber manipula a justiça, manipula a formação da jurisprudência, por isso que não tem acordo de circunstância, porque ela vai lá e propõe um acordo num valor, às vezes, até maior do que o motorista está pedindo. Aí o motorista aceita o acordo e o processo some, vai para o buraco negro, ninguém nunca mais sabe. E o terceiro... Ô, doutor. Oi, doutor. Oi. E aí, salvou a outra? Salvei, tá compartilhado aí para quem quiser ver online.
Ah, que bom que eu vi que tinha um sindicato, o Sintap, é de São Paulo. Se eu não me engano, é. Eles É estavam. porque a gente tem um grupo no WhatsApp com todos os sindicatos do país. Aí são tantos nomes que às vezes eu me enrolo. A Giane deve saber, ô Giane, responde pra gente aí, de qual região que eles são. Ó, tô vendo que a Daniela entrou, ela é do TRT do Rio. Ó, Daniela, olha pela gente aí. Ah, é do É, Pará, viu, Giane? Tá respondendo aí. doutora Francina é juíza, em Campinas. Ah, de repente elas quisessem dar alguma opinião também, seria importante, hein? Doutora Francina pode dar É, opinião. Doutora Daniela também. Ah, Belém do Pará, que interessante. a sede em Belém do Pará, assim mesmo. Oh, que interessante. É, antes de acabar a live, você estava falando que só ia começar a fazer a explicação do livro por lives semanais. É, conversei com a Jane, ela deu a ideia da gente fazer umas lives semanais para eu poder explicar o livro, fazer 4 lives. Uma sobre o primeiro capítulo, que fala da história da Uber. A segunda, sobre o segundo capítulo, que fala sobre a questão do microempreendedor parceiro e por que que é interessante se sentir microempreendedor, né? Porque ninguém quer se sentir empregado, vítima. Bem melhor falar, não, eu estou trabalhando 12 horas porque eu quero, eu levanto de manhã e trabalho 14 horas porque eu quero. A Uber não é patroa, eu sou microempresário parceiro. Então, teve toda uma psicologia que ela criou ali para envolver os motoristas, para que eles defendessem a marca. Então, foi muito difícil para mim entender que a Uber não era uma empresa moderna, disruptiva, inteligente. Demorou. Precisou eu presenciar um motorista bloqueado com o motivo de fazer motim 2016, né? No ano de 2016, com essa justificativa tão antiga, para eu abrir os olhos e ver, gente, não é o que essa empresa diz que ela é. Porque no começo eu era stalker do CEO da Uber. Eu assistia todas as palestras dele. Eu achava aquele jeito dele de dizer que ele ia transformar o mundo cinza num mundo verde lindo. Não é lindo você transformar estacionamento em parque? Não é lindo todo mundo andar juntinho no mesmo carro, em colaboração? Não é lindo você melhorar a mobilidade do mundo todo? Para que eu vou trabalhar de carro? Minha vizinha também, minha vizinha também. Todo mundo ir num carro compartilhado? Eu achava tudo isso. Só que depois que eu fui ver que por trás disso, não era nada do que eles falavam. Nada. Era simplesmente uma empresa que quer o lucro e que, acima de tudo, ela quer rotas para o carro autônomo. Então, a gente está lá, andando para lá, para lá, para cá, e ela está mapeando o mundo. Até que um dia ela vai ter um carro sem motorista e ela já tem um mapa do mundo todo planejado, com base nos dados que a gente fornece, gratuitamente. Então, na verdade, todo mundo trabalha de graça para a Uber. Eu, se eu tiver andado, outras pessoas, está todo mundo trabalhando de graça para a Uber. E aí eu fui descobrir também as formas de controle, as formas de controle são muito sutis. Além de ter esse controle psicológico, dizendo, ó, você é livre, mas veja bem, ali na Praia do Leblon tá lotado. Você acha que as pessoas estão precisando de você? Você vai deixar as pessoas lá sem transporte? Ah, não. Entendeu? É nesse estilo. Não é a título de dar ordem. Não é assim, Denis, a sua meta hoje é ir na tal, tal, tal. Não é assim, Denis. Se você fizer corridas, você vai ganhar isso. Olha só, seu colega Sim. fez 300, você não vai fazer 310, não. Então, assim, são jogos psicológicos de neuromarketing que ela foi criando com uma equipe multidisciplinar. Para fazer o algoritmo, ela usou psicólogos, ela usou publicitários, ela usou diversos profissionais de diversas áreas. O aplicativo mesmo, ele fazia videogame. Para você olhar para ele e falar, ah, que legal, o carrinho tá indo, o carrinho tá vindo. Como se fosse um videogame. E para vocês motoristas ficarem viciados nessa roda viva de pega corrida, deixa, pega corrida, deixa, pega corrida, deixa. Tudo isso foi muito bem programado. Pra falar a verdade, é viciante. Então, o segundo capítulo é sobre essa questão da sedução. Aí, no terceiro capítulo, que estão me perguntando aí, sobre a manipulação da jurisprudência, também eu descobri o quê? Que tinham lá, não lembro o número,
mas vamos supor que eram 20 demandas trabalhistas lá no tribunal. E uma era distribuída para a nona turma, que tradicionalmente é uma turma conservadora. Aí a Uber deixava correr para sair um acórdão. E aí se ia para a primeira turma, onde o doutor José Eduardo trabalhava, antes dele aposentar, e todo mundo sabia que ele dependia do vínculo de emprego, aí a Uber ia lá e propõe acordo. O primeiro acordo que ela propôs foi no valor superior da petição inicial. Agora eu pergunto para quem advoga na Justiça do Trabalho, alguém já viu uma empresa propondo um acordo num valor superior ao que o trabalhador está pedindo? Isso só Meio pode estranho, ser, né? isso só pode ser para esconder aquele processo. E assim ela foi fazendo. E assim ela faz até hoje. Ela faz uma análise do julgador. Ah, esse cara é conservador, deixa que ele vai negar o vínculo. Ah, não, essa turma aí é mais de vanguarda, tem pessoas que estão estudando essas novas tecnologias. Tem algum risco de reconhecer o vínculo? Ah, então vamos oferecer um acordo. Melhor pagar o acordo. Por quê? Porque aí o processo eletrônico, ele some. Ele some. Por isso que é muito importante a categoria conversar sobre estratégia. Porque se os motoristas aceitam o acordo e o processo some, beleza para o motorista que recebeu o acordo. E para os outros, que ficam sem uma jurisprudência que reconhece o vínculo, né? Então, assim, eu não sou advogada, eu não sei falar o que é o melhor, mas eu acredito que o sindicato vai ter uma estratégia para conversar com os motoristas e tentar impedir que essa manipulação aconteça. O que a gente sempre orienta quando o trabalhador procura o sindicato é que não aceite de primeiro acordo, que espere até a sentença, porque tem que se ter algum julgamento em favor do motorista com isso, para que mude essa realidade, né? Ai, desculpa, eu recebi uma ligação, desculpa, pode falar. Não tem problema não. Aí tem que se ter essas sentenças para que isso vai se fixando cada vez mais no âmbito jurídico e isso vai ajudando a categoria cada vez mais, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, se você já enxergou o motorista como um empreendedor, acho que é Ó, esse mesmo. essa é a Viviane, ela é pesquisadora de Campinas. Ela que eu falei que vocês podem chamar ela para uma live, que ela também tem um trabalho super legal sobre uberitados. Ah, Ela tá. quer saber se você já se enxergou como empreendedor. Ah, se eu já me enxerguei? Assim, no início, eu até me enxergava como empreendedor, como empreendedor. Eu pensava assim, vou aqui, vou montar uma estrutura para poder estar ali fazendo o meu trabalho. Só que com o tempo, eu fui percebendo que isso é pura ilusão. Por quê? Você ali você é obrigado a exercer certas horas de trabalho, senão você não tem no final do dia. E, assim, cada vez mais você vai vendo que você é subordinado, igual esses níveis de azul, diamante, platina, você vai ficando preso àquilo. E quando você, às vezes, precisa viajar, dar um descanso, alguma coisa assim, quando você volta, seu aplicativo simplesmente apaga. Você fica, às vezes, ali 2, 3, 4 horas para você começar a receber alguma chamada. Então, eu não me vejo como empreendedor. Se eu fosse empreendedor, eu poderia ligar meu aplicativo aqui qualquer hora do dia e da noite, trabalhar quantas horas eu quisesse e simplesmente eu ia ter ali meu ganho garantido ou almejar aquele ganho que eu poderia ter, até mesmo a questão que acontece dentro dos veículos. A Uber, ela ensinou os passageiros que devem indicar a rota. Como que eu sou um empreendedor, sendo que eu não posso tomar a decisão da rota que eu vou seguir? Como que, e outra, tem essa questão que ela obriga os motoristas a ceder bala, água. Hoje já não é uma prática corriqueira aqui em Belo Horizonte, porque não adianta, o valor da corrida não compensa você fornecer uma bala ou uma água para o passageiro, ou até mesmo tem muito motorista aí que já está revoltado, nem o ar-condicionado às vezes liga na categoria X. Não sei se vocês sabem, mas a Uber, em determinadas regiões, ela cobra do passageiro 1,16 o quilômetro e paga para o motorista 99 centavos. Então, quando você sai da região central e vai para Vespasiano, você tem um valor X alto. Quando você sai de Vespasiano e vai para a região central, por exemplo, você vê ali que você perdeu em torno de 6, 7 reais.
Aí eu pergunto, o combustível na região que a gente chama região de tarifa mínima, ele é mais barato ou é o mesmo preço na cidade inteira? Por que que a Uber ela cobra do motorista do passageiro 1,16 o quilômetro e paga para o motorista 99 centavos? Então, assim, na minha visão, eu não sou empreendedor, eu sou subordinado ao que ela quer me pagar. Eu posso fazer uma corrida de R$ 100 e estou lá almejando ganhar meus R$ 99, mas no final a Uber me dá 60, ou a 99 me dá R$ 60. Que empreendedorismo que é esse? É complicado, viu? Exatamente. Empreendedorismo é esse. Que empreendedorismo que é esse? Estou ali, investi R$ 40.000 num carro para poder rodar, porque eu estava cansado de pagar aluguel. Meu carro está se acabando e a minha conta bancária é vazia. Eu vi aí que um pessoal que está participando da live colocou que o motorista tem um saldo de R$ 20.000. Tem motorista que tem. Realmente, tem motorista que ganha 8, 9, R$ 10.000. Mas eu te pergunto, esse dinheiro não vai para manutenção, não vai para combustível, não vai para gasto pessoal? Depreciação Quanto que isso sobra na mão do motorista? e tem a depreciação Quanto que realmente isso do muda? veículo. Oi, não Tem a entendi. depreciação do veículo também. Sim, a depreciação. Você vai vender um veículo ali que você comprou com 0 quilômetro, você vai vender ele com, às vezes, com 150.000, 20 mil abaixo da tabela, porque o cara olha, é carro de aplicativo? Então eu vou pagar só isso aí, porque seu carro já rodou muito. E aí, que lucro que você tem? Que empreendedorismo que é isso? É complicado, viu? Só quer considerar mais alguma coisa? Ué, vamos pro sorteio? Uai, deixa eu ver com a Giane aqui, o que que ela vai. Porque ela que está realizando o sorteio, se ela vai ligar, o que que ela vai fazer. Enquanto isso, se aparecer mais alguma pergunta, o Otoniel falou a verdade, viu? Não sobra quase nada para o motorista. A gente também não deve ser, vamos dizer, é, falar mal demais do aplicativo, porque, graças a Deus, eu trabalhei 4 anos em uma empresa multinacional no setor de segurança, e nela eu consegui concluir só 2 períodos da minha faculdade e tirar minha carteira. Hum. No aplicativo, eu estou conseguindo estudar, ainda consegui comprar o meu apartamento e o meu carro, mas ainda não paguei. Mas, assim, trabalho dobrado do que eu trabalhava antes de carteira assinada. Oi, Adriane, Oi, Dente, tudo tudo bem? bom? O pessoal tá me vendo aí, não, né? Não, você quer que Ah, mostre? Mostra, porque eu vou mostrar também a gente fazendo aqui Gente, a Giane vai realizar o o sorteio sorteio. ao vivo. Vou fazer o sorteio ao vivo aqui. O pessoal tá me ouvindo aí, né? Vocês estão conseguindo ouvir a Giane? Tá, né? Ô, doutor, antes, só responde para a gente aí. Tem uma pergunta aqui, se ficou claro se a plataforma cobrar mensalidade, então não configura vínculo. não, não tem nada a ver, não. A plataforma comprar mensalidade de 25%? Eu não entendi. E, não, eu não entendi a mensalidade também, não. É porque ela não cobra mensalidade, ela tira a tarifa, né? Ela cobra uma tarifa. A remuneração Eu acho que que o motorista como recebe. se ela cobrasse mensalidade igual as plataformas de música, de filme, como. Ah, isso mesmo. Se ela cobrasse uma mensalidade do motorista, se isso não configuraria vínculo, ao invés da porcentagem ser uma mensalidade. Ó, a plataforma legal seria uma plataforma que os próprios trabalhadores criassem. Que os trabalhadores fossem donos do aplicativo, através de uma cooperativa, por exemplo. Tem um livro que explica como que faz isso. Chama Cooperativismo de Plataforma. Eu acho que é a melhor solução. Porque aí não vai ter tarifa para dar lucro para a plataforma. Seria uma cooperativa que os motoristas iriam se unir para fazer, porque são muitos, né? E aí vocês teriam um algoritmo, um aplicativo de vocês mesmo, só para facilitar a prestação de serviço. Aí, Giane, ó, fica a dica aí, ó. Já agradecer aqui a doutora Ana Carolina. Ela está me ouvindo, mas obrigada, doutora. Eu ainda não li o livro, vi algumas coisas, alguns vídeos, assisti algumas
entrevistou, já ouvi você falar um pouquinho. E, pelo que eu estou entendendo, você fez uma leitura perfeita do que exatamente acontece com a relação entre o motorista e os aplicativos. É exatamente tudo que você falou aí, tudo que eu tenho visto que você tem falado, né, que você já pesquisou e aconteceu, é exatamente o que acontece. Então, eu quero te agradecer muito por você ter iniciado essa pesquisa, por você ter colocado o seu entendimento jurídico nesse livro, nessa pesquisa, para poder estar nos ajudando. Então, Jane, vamos pro sorteio? Vamos lá, eu vou sortear aqui, eu vou mostrar a tela aqui para o pessoal. Ó, só lembrando que vai ganhar quem estiver na live nesse momento. Se sair alguém que não estiver na live, ô Denis, você vai conferir o nome e ver se a pessoa está na live aí. A pessoa vai dar um oi, estou aqui, e a gente vai arrumar um jeito. Eu só tenho uma dúvida. As minhas 5 contas que eu ganhei para ganhar o livro tá concorrendo também, né? Eu vou virar aqui para poder mostrar. Ó, vou sortear aqui, coloquei o nome de todo mundo que está participando da live, tá? Vamos lá, vão sair 2 nomes aqui, tá bom? Tá certo. Breno H. Souza e Naubert Reis. Deixa eu ver Esse aqui. eles estão aí, né? Não tá nenhum dos dois, não. Ixi. Pede para darem um oi aí se tiver. Gente, se vocês tiverem que for sortear, dá um oi aí, por gentileza. Quais que são os nomes? Naubert Reis. Breno o quê, ô, Jane? Breno H. Souza. Breno H. Souza Naubert Reis. e Naubert Reis. Não tá, não. Então vou sortear outra aqui, hein? Sorteia aí. Não pode ter de briga. Peraí. Vou tentar de novo. Peraí. Ô, meu nome tá aí, né? Que eu tô na minha conta pessoal também, logado, hein? Não, depois você ganha. Tiago ADV 123 e o Jajá de Paula. Tiago. Os 2 primeiros nomes, tá, gente? Tá, o Tiago ele tá presente. E o outro? Tiago ADV, Jajá de Paula. Só um minutinho. Zazá de Paula. Não, Já. o Tiago tá, mas o já não tá, não. Tá, então peraí que eu vou sortear mais uma vez aqui. Só um minuto. Vou pedir que eu quero tirar o nome só. Vamos lá. Tem uma aqui que tá falando pra você sortear até ela ganhar. Dani F. Ávila. Dani. A Dani saiu. Saiu? Saiu. Ah, a Daniela Vamos já, lá, de novo, hein? a Daniela já tem. Peraí. Amandinha. Ei, gente, você só tá sorteando quem não tá aqui, ué. Eu acho que podia fazer assim, ó. Peraí. Vai sair meu nome. Seu nome não tá aqui não, né, Lucas? Ah, sacanagem, viu? Isso é sacanagem, hein? Ué, o que houve? Será que o Gabriel vai ganhar? Gene Lobo? Embaralhar. Suzan Godinho. Susan. Ih, acho que ela saiu. Não, também não tá, não. Também não? Não. Tem quantas pessoas estão nessa live, meu Deus? 14. Ó, eu acho que Nossa, então Ti- peraí. Né? Tinha mais, tinha quase Eu acho 35, que 40, tinha, e tava subindo. Por que a gente não faz assim, Vamos ó? tentar outra vez.
Quem escrever primeiro da máquina nuvem ganha. Lucas Cardoso. Deixa eu ver. Não, não tá. Nossa, Deus, peraí. Gente, como não tá aí, sorteia pra mim, ué. Aí, ó, ganhou da máquina. Agora vai, hein? Sinditap ganhou um. Otoniel. Otoniel também não. Ah, não, tá. Otoniel.boia.brasil. Tá? Tá, otoniel.boia.brasil tá. Otoniel Souza. Então, ótimo. Ganhou o Otoniel e o outro foi o. Qual é o nome do outro? Só um minutinho que ele saiu da live aqui. Ah, não. Ó, Você lembrei, doutor, o nome? ele tá aí, ó. Thiago ADV, eu acho. Isso, Thiago ADV. Isso mesmo. Otoniel, se tiver aí, pede para procurar a gente aí pelo WhatsApp ou pelo perfil do Instagram, ok? Eu, Otoniel, sou sortudo. Você pode procurar a gente aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Ô, Giane, eu vou desligar aqui para terminar aqui, tá bom? Aí o pessoal que ganhou aí, gente, procura a gente no WhatsApp ou no Instagram, que aí a gente vai estar fazendo a entrega. Pessoal que é de outro estado aí, a gente envia pelo correio e dá um jeito. E eu Se vocês quiserem